Olá, muito boa noite. Eu sou a Marina Machado e esse é o Sem Censura, direto de São Paulo. Eu começo o programa sempre desejando que esta semana seja melhor que a semana passada. Eu espero que hoje tenha sido melhor do que ontem e que em cada dia você e a sua família encontrem motivos de gratidão. Como sempre, nós teremos 3 blocos, um convidado especial, 2 debatedores e eu conto muito com a sua participação nas nossas redes sociais. Utilize a hashtag Sem Censura. Você pode assistir a todos os episódios anteriores que estão disponíveis na íntegra no aplicativo da TV Brasil Play e também nas nossas redes sociais, portanto, compartilhe e assista sempre que você quiser. E hoje, para participar do programa, recebemos Felipe Peixoto, repórter do Jornal da Band, e o economista Jason Vieira. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente essa noite. E para começar o programa, eu vou apresentar a história do nosso convidado. Bruno Diniz nasceu na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, em 16 de fevereiro de 1985. É administrador de empresas e desenvolveu sua carreira em instituições financeiras. Participou ativamente na cena das startups em São Paulo. Notou o crescimento mundial do movimento fintech e decidiu atuar nesse segmento. As fintechs são empresas que utilizam tecnologia buscando soluções inovadoras em produtos e serviços do mercado financeiro. Pensando no fomento de discussões sobre o tema, uniu-se a uma organização em Singapura e realizou o primeiro evento sobre o tema no país em 2015, o Fintech Talks. No mesmo ano, promoveu o São Paulo Fintech Summit. Em 2016, o portal europeu Envio Insights nomeou Bruno como a pessoa mais influente do Brasil no tema. Em 2018, foi nomeado uma das 10 pessoas mais influentes no mercado de fintech na região ibero-americana pela consultoria Finovating. Em 2019, publicou o livro O Fenômeno Fintech, primeira obra sobre fintech de um autor brasileiro. Em 2021, lançou o livro A Nova Lógica Financeira. Bruno é sócio fundador de uma empresa de consultoria focada em inovação para o mercado financeiro. É professor do curso sobre fintechs da Fundação Getúlio Vargas, colunista na plataforma Numis da Febraban e no portal global sobre criptoativos Cointelegraph. Muito boa noite, Bruno Diniz. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Prazer é meu, Marina, poder estar aqui e poder falar sobre inovação no mercado financeiro, que é um assunto que eu gosto tanto. Falando em inovação, eu vou fazer uma coisa agora que eu acho que nunca aconteceu. Bom, nesse programa nunca aconteceu, mas eu duvido que tenha acontecido na TV brasileira. Nós vamos fazer um juramento. Por favor, repitam comigo. Pode ser? Pode. Então eu falo, vocês repetem comigo. Vai. Eu prometo fazer de tudo em meu poder. Fazer de tudo em meu poder. Para que o assunto de hoje. Fique fácil de ser compreendido. Por quem nos assiste neste momento. Eu vou cobrar você. Vamos lá, a gente vai se esforçar. Está aqui gravado, feito, acontecido. Muito obrigada, viu, por participar desse juramento. E com essa promessa, né, eu tenho que começar o programa perguntando para você, Bruno, algo essencial, né? Já que a gente prometeu que vai facilitar a compreensão, o negócio é o seguinte: o que é uma fintech e qual a diferença de uma empresa desse tipo para uma startup de tecnologia? Ótimo, legal, Marina. Bom, eu acho que assim, o termo fintech, ele já ficou durante muito tempo obscuro. Muitas vezes a gente não ouvia falar isso, a gente olha cerca de 8 anos atrás, era algo muito novo. Só que hoje a gente vivencia um mundo onde você tem contato sim com essas fintechs, com essas novas empresas. O que é uma fintech? Basicamente a gente está falando de novas empresas de tecnologia que utilizam sim a tecnologia para distribuir produtos e serviços financeiros para o consumidor. Então assim, a gente tem uma realidade onde a gente tem startups, que são empresas de tecnologia de alto crescimento, a gente conhece várias delas, como é o caso, por exemplo, do Google, né, do Facebook. E a gente também tem algumas dessas startups que têm um foco específico em produtos financeiros, distribuição de produtos e serviços financeiros para o consumidor final, né? Então isso é um pouco do que distingue aí uma categoria da outra.
Mas no final a gente acaba vendo que as fintechs elas se provam como uma alternativa para o mercado financeiro tradicional. Durante muito tempo, vocês provavelmente vivenciaram uma realidade onde só tinha alternativa de instituições financeiras tradicionais, de grandes bancos, né? E cada vez menos, né? Porque um banco compra o outro. Então esse mercado vai ficando mais enxugado, mais enxuto. E de uns anos para cá, principalmente aqui no Brasil, a gente viu um movimento a partir de 2013, várias delas aparecendo com propostas novas e dando possibilidades para que o consumidor possa ter acesso a produtos com uma experiência melhor, né? Produtos financeiros com uma experiência elevada e com custos, às vezes, também mais acessíveis. Muitas vezes um cartão de crédito sem anuidade, coisas do tipo, que acabaram se tornando, eram algo um diferencial e agora começa a tornar a norma do mercado à medida que também as instituições tradicionais abraçam essa ideia, né? Queremos pagar menos, queremos pagar e queremos ter mais acesso. Eu vou mostrar para você que você tem fintech dentro do seu celular, que isso impacta a sua vida, que é um mercado gigantesco, mas eu não vou tomar todo esse tempo não, porque eu vou passar a palavra para os meus debatedores. Nesse primeiro bloco, cada debatedor vai poder fazer perguntas de 1 minuto para o nosso convidado. E vou pedir que o Felipe Peixoto faça a sua primeira pergunta para o Bruno. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marina. Boa noite, Bruno. O Geis também está aqui com a gente. Prazer estar participando aqui do seu programa e também falando desse assunto que é uma revolução. Não adianta, é uma revolução que a gente está passando, né? E eu queria saber se a gente já está no limite dessa revolução, porque há uma influência das fintechs em todo o mercado tradicional financeiro e principalmente nos bancos. Já chegamos no ponto de equilíbrio, porque a gente está vendo os bancos abrirem mão de tarifas, se reinventando, comprando startups para tentar se adequar e não perder esse cliente que quer pagar menos. E será que essa revolução também vai resultar no fim do caixa eletrônico, no fim da agência? Como é que fica o senhorzinho que não sabe mexer no celular? Como é que fica aquela pessoa que precisa ir na agência conversar com alguém que não quer ficar pendurado no telefone? Ótimo ponto. Legal, Felipe. E assim, a gente vê esse processo, ele vem acontecendo ao longo dos anos. A gente fala que uma das primeiras fintechs que o mundo viu foi o PayPal, né? O PayPal surgiu ali no final da década de 90 e de lá para cá foram vários novos modelos de negócio que foram desbloqueados, né? A gente viu o PayPal, o que ele queria resolver ali inicialmente era a possibilidade de você transacionar recursos, dinheiro, numa coisa nova chamada internet. Como é que eu mando dinheiro, envio dinheiro dentro dessa realidade nova? Esse foi um tipo de dor, né, que foi resolvida. E a gente viu outras dores sendo resolvidas, como empréstimos digitais, por exemplo, que é uma possibilidade que muitas delas colocam na mesa. Então, a gente tem novos modelos, sim, para serem desbloqueados. A gente tem exemplos muito claros aí recentemente em relação a possibilidades que a gente consegue dentro dos aplicativos que estão sendo colocados para a gente. E uma prova de fogo que a gente viu em relação ao senhorzinho e tudo que você colocou, a gente viu na pandemia, né? A pandemia, para mim, foi um dos principais impulsionadores da utilização de fintechs aqui no Brasil. Porque você tinha uma situação que você não podia ir na agência, né? E aí algumas grandes instituições, inclusive, investiram em propagandas para poder falar para você, grupo de risco, você, senhora, e bota senhorinhas lá na propaganda, falando que você não vai poder ir na agência, porque você é um grupo de risco, mas você consegue encontrar tudo dentro do aplicativo. A gente tem uma mudança geracional, mas é um fato também que as agências estão sendo enxugadas, né, das instituições financeiras. As novas gerações já vêm cada vez mais entendendo como se utiliza serviços financeiros em celular. Então, a gente está passando por um momento de transição. Não tem um teto, como você falou, eu acho que tem muita coisa para desenvolver pela frente, mas várias iniciativas estão tomando conta para que a gente consiga fazer essa transição, né, da melhor forma possível. E a gente não tem como negar que a própria pandemia foi um grande impulsionador para essa mudança de hábito, né? Só para dar uma ilustrada, o próprio Caixa Tem, que foi um instrumento colocado para distribuição de auxílio emergencial, ele fez com que muitas pessoas que nunca utilizaram um serviço financeiro digital pudessem ter contato a primeira vez. E a partir do momento que você tem um contato pela primeira vez, você vê a facilidade que isso provoca na tua vida, você tem uma chance de poder utilizar isso com mais frequência, né? Então, a gente está... E antes de passar a palavra para o Jason, vou fazer uma pontuação, porque ainda tem muito brasileiro não bancarizado. Exatamente. A gente tem Brasis, né? Brasis e Brasis. Eu tenho em casa uma pessoa que eu amo, tá comigo há 25 anos, meu braço direito, e ela ainda não sabe ler. Ela tem muita dificuldade. Então, usar o celular, qualquer coisa é muito difícil. E agora, ela não está recebendo as contas mais por correio e querem que ela receba por e-mail. Entro eu na parada, né? Então, assim, são pessoas que a gente vai ter que alcançar de outras formas. Sim. Porque o simples aplicativo pode existir, mas vai ter que conseguir falar com essa pessoa também. Tá aí, ó, depois a gente faz negócio, monta um negocinho junto, vamos ganhar dinheiro e vamos pagar menos. Jason, boa noite para você. Sua primeira pergunta, por favor. Tudo bem, boa noite. Muito obrigado aqui pelo convite. Você quer pagar menos, Jason?
Eu já pago mesmo. Porque ele está anos-luz na nossa frente, Felipe. Um ponto importante, eu não sei se você tem essa mesma noção, mas eu acho que as fintechs aqui no Brasil elas só foram possíveis, talvez, por conta do início de alguns bancos digitais. Ou seja, sem que, por exemplo, o Banco Original e o Banco Inter entrassem no mercado, dificilmente eles teriam, os grandes bancos teriam essa concorrência nesse ponto. Até que ponto você acha que esses bancos digitais, da maneira como estão agora e agora se tornando fintechs, a gente vê isso se expandindo para redes de varejo, outras empresas, todas adotando esse processo de bancarização, digamos assim, apesar da propaganda, quando a XP, antes de ser comprada pelo Itaú, dizia que era para desbancarizar. Qual a importância desses bancos iniciais, digamos assim, e principalmente pelo fato deles não cobrarem tarifa para essa largada importante das fintechs no Brasil? Legal, importante, bom ponto, Jason. Inclusive, dando um passo para trás, tá? É bom a gente falar o que viabiliza tudo isso, tá? Assim, não é simplesmente ter a tecnologia para você conseguir botar um modelo de uma fintech, de um novo ator no mercado podendo prestar serviços financeiros. A gente tem a questão da regulamentação, né? É um ponto muito importante. A gente só conseguiu ter a entrada de concorrentes às grandes instituições a partir do momento que a gente teve uma regulamentação que foi se moldando ao longo do tempo, permitiu a entrada, por exemplo, Original foi um dos primeiros ali, também aqui no Brasil, a estar com essa cara de banco digital. Mas a gente ainda tem um caminho longo para percorrer, né? A gente tem ainda muitos modelos de negócio para poder serem desenvolvidos. O grande ponto que eu acredito que ajudou muito é com a elevação da qualidade dos serviços colocados por esses players, a gente via o mercado todo tendo que se movimentar, né? Não à toa, né? Muitas instituições financeiras hoje já se articulam para poder colocar novos produtos. A gente tem 2 grandes bancos, além do produto que eles têm de conta tradicional, eles geralmente têm algum braço. Então a gente tem o exemplo o Bradesco tem o Next, que é um banco digital voltado para jovens. A gente tem o Itaú com o IT. A gente tem vários desses players começam hoje a colocar outras alternativas e aprender muito com esse movimento, né? Então a gente tem uma grande curva de aprendizado. Assim, a gente tem novas regulamentações que estão caminhando para poder abrir mais espaço para concorrência aqui dentro do país. Mas é exatamente isso. Assim, a gente tem um fator inicial ali foi colocado por esses players e que ajudou a pavimentar também muito do que a gente tem de outras possibilidades alternativas no mercado financeiro brasileiro. Nós vamos agora para mais uma rodada de perguntas com os nossos debatedores. Felipe, por favor. Olha, tem muita gente que está nos acompanhando que é cliente ou pensa em ser cliente pensando na sua conta bancária e nas suas finanças. Mas também tem gente pensando, será que eu não posso trabalhar nessa fintech? Ou seja, as fintechs também estão gerando muito emprego no país, né? E elas geram um emprego diferente. Então, eu queria te perguntar quais são as profissões ou qual é o perfil, qual é a habilidade. Hoje a gente não fala nem mais muito em profissão, né? Mas em habilidade para eu conseguir uma vaga naquela fintech. Em tantas fintechs que estão abrindo e se desenvolvendo. Esse cara que está em casa nos acompanhando, que está pensando e repensando a sua formação, o que ele tem que fazer para conseguir trabalhar numa fintech, ter sucesso e ter uma boa renda? Legal. Essas empresas de tecnologia não só fintechs, né? A gente pode pensar que só depende de engenheiros e precisam de pessoas com esse background. Assim, esse é o tipo de profissão, né? Engenheiros são o que eles mais precisam. Pessoas que têm as habilidades de programação, por exemplo. Então, para esses não falta trabalho e, na verdade, muitos deles conseguem até ter uma posição muito privilegiada em termos de negociação salarial. Mas eu acho muito importante tentar entender como é a dinâmica, porque a dinâmica de uma empresa como uma fintech é diferente, muitas vezes, de uma instituição como um banco, né? Que você vai trabalhar com uma estrutura mais hierarquizada, né? Com uma hierarquia um pouco mais rígida, e ali você trabalha de uma forma um pouco mais flexível, seja na flexibilidade que aconteceu depois da pandemia, onde muitas pessoas podem trabalhar de casa, e que não só as fintechs estão fazendo isso, tem muitos bancos fazendo, mas sim um entendimento de dinâmica de trabalhar, em que a gente fala de squads, né? Que são grupos de trabalho multidisciplinares, né? Então, essa é uma habilidade diferente que eu acho que quando você olha para o mercado tradicional, um pouco mais hierarquizado, você não tem. E vale dizer também que existem hoje várias instituições de ensino que vão ali trazer essa habilidade, essa competência alternativa em relação a como trabalhar nesse ambiente de tecnologia, que é diferente de você trabalhar em um ambiente convencional, né? A gente tem algumas escolas como Gama Academy, a gente tem, enfim, uma série de empresas que estão
qualificando profissionais que um dia vão trabalhar dentro das startups, isso de fintechs e outras startups, sabendo movimentar e trabalhar na nova economia que está surgindo. Então, mais, por exemplo, um cara de administração, um cara de economia, não necessariamente é o cara que vai parar numa fintech. Não, ele vai parar, mas ele tem que entender que existe uma dinâmica diferente de trabalho muitas vezes ali dentro, né? É uma dinâmica um pouco mais ágil de trabalho, é muito em cima de crescimento, né? Da startup em si, elas trabalham muito com crescimento. Liderança também. Exato. Quando você olha para um pessoal de fintech, é tudo 20 anos, 22. É uma moçada mais nova de forma geral, assim, mas não é simplesmente fechado nos mais novos. Existem possibilidades para quem tem experiências de outros mercados. O tempo passa para todos, né, Marina? Uma hora eles vão ter 40, né? Mas aí eu vou ter quanto? Aí que é o problema. Eu chego nesses lugares para gravar, eu olho e falo, nossa, gente, se eu falar, sei lá, Xuxa, você não sabe quem é. É uma diferença de idade muito considerável, mas a gente depende dessas pessoas maravilhosas. Olha, ainda hoje a gente vai ter o quadro de bate-pronto, onde vamos conhecer a opinião do Bruno Diniz em outros assuntos. Agora é a vez do Jason fazer mais uma pergunta. Por favor, Jason. É um ponto importante que tem ficado em relação a essas fintechs, é que quando o Banco Central derrubou as regulações, inclusive deu a possibilidade do Nubank virar finalmente banco, que era um fornecedor de cartão de crédito inicialmente, tinha essa expectativa de que essa concorrência pudesse trazer a redução de custos. Nós observamos, obviamente, uma redução de custos relativamente generalizada no mercado, inclusive com a literal retirada de alguns custos. Os bancos amargaram perdas aí, os grandes bancos amargaram perdas muito grandes nessas tarifas que praticamente pagavam suas folhas de pagamento, mas uma coisa ainda não mudou. E se você tem alguma perspectiva de que isso vai mudar, não só nas fintechs bancárias, mas em outras fintechs, nesse sentido, a redução do custo do crédito. Ainda que seja correlacionado à taxa de juros no Brasil, nós sabemos que no passado o problema do crédito era muito uma questão concorrencial. Só que essas fintechs ainda não entregaram isso. Como é que fica? Legal, Jason. E isso é uma pergunta que eu escuto muitas vezes, assim, em relação a quando é que a gente vai conseguir ter um acesso a um crédito mais barato aqui. Acho que a premissa inicial que o próprio Banco Central utilizou durante todo esse momento de reforma foi de vamos fomentar a competição e que a gente consegue reduzir esse custo de crédito. Eu entendo que a gente está evoluindo muito em termos, principalmente, dos mecanismos que cada uma dessas fintechs utilizam para poder mensurar risco em cima do cliente, do tomador de crédito, que são, inclusive, instrumentos diferentes aí, complementares àquela análise tradicional que o banco utiliza. Então, eles aí conseguem utilizar outras bases de dados que fazem com que eles tenham uma ideia diferente e consigam fazer o que a gente chama de score de crédito. Repete, lembra do nosso juramento. Exatamente. Que consegue fazer ali uma régua de crédito para poder conseguir entender quanto de risco que essa pessoa, né, ou essa empresa pode acabar trazendo para a instituição financeira, para a fintech que está atuando, né? Eu entendo que a gente ainda tem uma curva para isso, tá? Eu acho que os benefícios a gente já colheu de muito disso, principalmente quando a gente fala de tarifas, né? A gente teve um mercado ali em relação a algumas tarifas, por exemplo, de manutenção de conta corrente, é uma coisa que fica muito difícil sustentar esse argumento hoje, né? E algumas delas, inclusive, discriminam. Tem algumas que oferecem conta e falam assim, a gente vai cobrar isso, mas a gente dá isso, porque simplesmente te dar uma conta não é um benefício que se valha, sendo que isso ficou um produto que muitos outros oferecem, né? Mas tem uma jornada ainda para poder a gente ter essa redução, e eu entendo que tem empresas que estão trabalhando ativamente nisso, porque esse é um diferencial competitivo para que elas consigam tomar clientes, né, dos grandes bancos nessa proposta de custos mais baixos aí do crédito, principalmente. Pura falta de conhecimento, né, mas para você entrar com a linha de crédito que sequer mais barata, você tem que ter muito dinheiro em caixa para fazer isso. E essas empresas têm que ter muito porte para poder fazer isso. Ou você, óbvio, pode limitar a pequenas linhas de crédito até um montante tal, e aí você trabalha com aquilo que você tem. Mas isso é uma razão também? Quer dizer, você precisa ser maior, você precisa ter mais grana em caixa para poder abrir linha de crédito mais barata? Não? Sim, geralmente elas têm fontes de recurso para poder emprestar esse crédito, né? Não necessariamente está tudo vindo do balanço da instituição, né? Então a gente tem possibilidades assim, mas todas elas trabalhando com muita parcimônia em relação a como elas dão esse crédito, mesmo porque, como você falou, elas também têm elas têm que se prezar aí pela sua solidez aí no momento, principalmente no momento de mercado que a gente está vivendo como agora.
agora, né? Então, muitas estão fechando um pouco a torneira do crédito. O que eu acho engraçado é que a maioria das pessoas não sabe, e eu vou só comentar rapidamente isso aqui, que o dinheiro que está no banco não está em lugar absolutamente nenhum. É uma ideia, é um número que está na sua conta. No momento que você deu dinheiro para o banco, ele está usando seu dinheiro para fazer outras coisas, né? Para aplicar, para ganhar, para render, para emprestar para alguém, para ganhar crédito. Então, seu dinheiro está lá, mas ele está usando o seu dinheiro. Quando você precisar, ele fala, tá bom, está aqui o seu montante. Mas o seu dinheiro está lá. Tô certa? Tô certa? Precisa ser emprestado. Chocante, mas é verdade. E você ainda paga para fazer isso. É maravilhoso, uma relação incrível. Pagava. Né? Oi? Pagava. Pagava. Eu preciso conversar com você, Jason. Vamos trocar uma ideia depois do programa. A gente vai fazer uma live e depois vocês assistem a minha conversa com o Jason, só para fazer reduções. A gente vai agora então para onde eu tô? Tô aqui. Eu vou para uma rodada de perguntas com os nossos debatedores, passando a palavra agora para o Felipe. Muito bem, vamos lá. Olha, eu estava vendo aqui uma pesquisa da McKinsey Brasil que fala que para 29% dos brasileiros a escolha do cartão de crédito, para escolherem o cartão de crédito, a isenção de tarifas e anuidade é a preferência, né? E me chamou a atenção, isso eu acho ok, porque a gente apanhou muito das tarifas ao longo de muitos anos, então acho que é natural quando a gente quer fazer uma saída, a gente ir por esse caminho. Mas só 5% falou em atendimento. E eu não tenho uma experiência pessoal de que eu já mudei de fintech ou de banco digital porque o atendimento era muito ruim. Às vezes não era uma grande oferta, às vezes era uma oferta tentadora, mas o atendimento era muito ruim. E aí eu troquei. Você acha que a gente vai continuar olhando só para os números ou o atendimento também vai ter que ser uma prioridade para as fintechs? Elas vão ter que buscar formas de atender bem esse cliente? O problema das fintechs é que boa parte do atendimento, por uma redução de custos, é digital. Sim. E para essa parcela da população que tem dificuldade de acessar, o atendimento digital é terrível, porque a pessoa não sabe que ela está conversando com o computador. Então, muitas vezes, está faltando investimento em capital humano. Que, aliás, tem uma coisa que eu não aguento mais, não sei quanto a vocês, é ficar brigando com o computador para chegar na opção para falar com o ser humano. Exatamente. Não quero falar com o computador. Se nós que já sabemos como utilizar, a gente já fica com raiva, imagina o coitado que não sabe. Exato. Ai, que horrível. Vai, Bruno. Sim. Esse é um fator de frustração mesmo. Isso eu reconheço. Assim. Tenho visto, inclusive, quando a gente olha, em alguns casos, alguns rankings de reclamação do Banco Central, a gente vê alguns players digitais desses com uma posição alta de receberem muitas reclamações. Tem um ponto principal que eu acho que vale ressaltar. Quando a gente está falando de fintech, a gente está falando só de tecnologia. A tecnologia é um meio de você fazer uma entrega de produtos e serviços. Mas lá no começo, e até que eu coloco também nos meus livros, é que é importante a experiência do usuário. A gente teve uma experiência do usuário em termos de aplicativo que evoluiu bastante e principalmente por causa desse trabalho que elas fizeram no mercado, né? Mas quando a gente chega nesse ponto que você colocou, quando elas estão menores, e tem alguns casos, né, o próprio Nubank, no começo, era quase que um atendimento personalizado. Tem vários casos de pessoas que recebiam cartas, por exemplo, quando eles tinham algum problema e precisavam resolver, recebiam cartas do cara que atendeu, né? Só que quando você vai ganhando muita escala, muito corpo, fica difícil você fazer esse tipo de coisa. E é como o Jason falou, por uma questão de redução de custos, você tem que colocar isso de uma forma digital. A gente pode evoluir para um ponto de uma inteligência artificial que de fato consiga compreender e resolver o problema nosso. Não é o que a gente vivencia hoje, mas se tem um ponto que eu acho que ainda precisamos ajustar e melhorar, e que é um fator que pode ser, evoluído aí ao longo do tempo, é exatamente essa questão de atendimento quando a gente de fato precisa, em situações de estresse muitas vezes, né? Nas fintechs, fora das fintechs, nas lojas, aonde for. E treinamento para as pessoas que faz falta também, né? Jason, por favor. Agora, imaginando o caso da XP, que não é exatamente um caso de uma fintech, mas foi uma instituição que se utilizou muito do expediente digital para avançar, a partir do momento que eles adotaram um modelo especial com o pessoal do que nós chamamos de home broker, e aí veio o Itaú e comprou a sua fatia, já vendeu com uma parcela significativa de lucro, mas um perigo que avizinhou as fintechs por algum tempo foi exatamente a percepção de concorrência dos grandes bancos. Isso ainda é um perigo porque muitas vezes a fintech pode se sentir feliz de ter sido comprada, mas a depender do banco ela é comprada para ser extinta. Sim.
Faz sentido. A gente já viu isso ao longo da história em outros setores também, né? Exatamente. Quantas empresas já não foram compradas para serem engavetadas? Mas assim, eu entendo que algumas têm um plano muito claro de crescimento, de onde vai chegar. É óbvio que dependendo da cifra que bater na tua porta, né, você acaba vendendo. Mas eu entendo que a gente tem hoje no cenário brasileiro uma possibilidade de abertura, principalmente em termos de regulamentação, é um ambiente muito propício para que a gente veja a entrada de novos atores dentro do mercado. Então, pode ser que uma seja comprada, mas vão entrar mais 2, 3 no mercado, né? É um ciclo que acontece de tempos em tempos. E não é uma questão das instituições comprarem todas. Na verdade, muitas vezes as grandes instituições, elas só compram depois que elas já tentaram replicar isso dentro de casa e não deu certo, né? E aí elas falam assim, não, beleza, vou acabar comprando, como foi esse caso que você citou. E é um pouco eu acho que é a dinâmica que a gente tem em qualquer mercado, quando a coisa fica grande demais. Mas a gente hoje tem uma possibilidade de sempre termos novos atores que possam ocupar essa lacuna que os competidores deixaram, né? E foi isso que propiciou que eles crescessem, exatamente essas falhas em termos de atendimento, em termos de serviço prestado, que fez com que a gente tivesse mais concorrência, e eu espero que a gente tenha ainda mais concorrência no mercado daqui por diante também. Agora nós vamos para um rápido intervalo. A seguir teremos comentários, mais perguntas para o nosso convidado Bruno Diniz. Não saia daí! Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O nosso assunto de hoje é tecnologia e mercado financeiro. E o nosso convidado é o empresário especialista em fintech, Bruno Diniz. Bruno, o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata. Ele acha que lá fora é sempre melhor, que todo mundo é mais desenvolvido. E em muitos assuntos isso é um fato. Mas quando a gente fala de sistema de saúde, por exemplo, ou sistema financeiro, nós estamos anos-luz à frente de muitos países de primeiro mundo. Juro, fica comigo aqui que eu vou explicar isso para você. Eu queria saber, né, você que nos assiste, por exemplo, você sabia que nos Estados Unidos o cheque ainda é muito utilizado, mas muito mesmo. Fora que o tempo de compensação de compra do cartão de débito pode levar 3 dias, não é tipo caiu na sua conta, não, leva 3 dias. Então a gente está na frente, mas ainda muito à frente, só que tem muito ainda a caminhar em outros sentidos. A gente tem uma grande quantidade de brasileiros que ainda não são bancarizados e, claro, que não usam tecnologia financeira, nosso assunto de hoje. Qual é a sua visão, Bruno, sobre tudo isso? Legal, Marina. A gente tem realmente... É muito impactante quando a gente compara outros lugares do mundo com o Brasil. A gente já está à frente, não é de hoje. Eu acho que o que mais trouxe, colocou a gente em uma posição ainda mais, né, interessante foi o próprio Pix. Mas se você olhar desde o ano de 2002, por exemplo, a gente já tem aqui a TED, né, que é o sistema também de transferência instantâneos, só que tem aquele problema, ela ainda funciona, né, dentro do horário de expediente ainda comercial, de segunda a sexta-feira. Né? E aí aqui quando a gente olha para a realidade agora, depois do Pix, foi essa possibilidade onde você tem uma experiência de usuário excelente para poder fazer uma transferência 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana. Você faz Pix para morador de rua. Exato. Que é uma coisa que a gente... passa o QR Code para você. Sim, e é engraçado porque o fenômeno do Pix é super recente, a gente está falando de final de 2020, pessoal, isso já está no nosso vocabulário. E eu lembro que, olhando para mim para outros mercados fora, eu via muito ali a China, né? E a China você tinha algumas, que era engraçado para a gente na época ver o mendigo às vezes pedindo com QR Code, pedindo recurso com o número do Pix. E falar assim, poxa, mas isso como dizer, é um morador de rua de outro tipo de país, né? Mas não, essa facilidade que a gente viu chegar aqui no mercado brasileiro realmente está mudando muito da forma como a gente transfere recursos e como a gente lida com o nosso dia a dia. É incrível. O Pix só nasceu por conta das fintechs, porque o banco não ia fazer isso, dar um tiro no pé dele, que aliás o Jason falou que foi de 42 bilhões, é isso? Os bancos perderam 42 bilhões de reais nas tarifas que eles cobravam só de TED e DOC. E aí, a partir disso, junto, obviamente, com todas as reduções de tarifas, eles sofreram. Estão sofrendo. Mas foram obrigados a aceitar. Isso foi uma inovação do Banco Central. Exato. E o Banco Central, ele não perguntou. Vai ser ele impôs.
e a gente está vivendo com o Pix, temos lá os nossos problemas, né? Mas agora é hora dos nossos debatedores usarem um pouco mais de tempo para fazer as suas perguntas e vão poder também fazer considerações sobre a resposta do Bruno. Então eu peço que o Felipe faça a sua pergunta, por favor, e você tem 2 minutos. Muito bem, Marina. Olha só, eu quero falar de algo que me parece que é uma prova de fogo para as fintechs e que é uma palavrinha complicada na economia brasileira. Chama-se inadimplência. Inadimplência não é o mesmo que estar endividado, tá? Você pode estar endividado, por exemplo, por 30 anos para pagar a sua casa própria, você não está inadimplente, porque você está pagando tudo certinho. Você pode ter parcelado uma geladeira em 10 vezes, você está conseguindo pagar o seu cartão de crédito. Você tem uma dívida futura, mas você não está devendo. Então você não está inadimplente. Quando a gente fala em inadimplência, é aquela pessoa que tinha um compromisso, uma dívida, e chegou na hora e não conseguiu pagar. E não é pouca gente não. A gente está falando de 66 milhões de brasileiros. Esse é um balanço recente do Serasa Experian. Ou seja, é muita gente que não está conseguindo honrar as suas contas. Isso tem a ver com a inflação, com os preços que subiram demais, com os juros altos, com o desemprego, com situações que o Brasil está tendo que enfrentar. Então, Bruno, as fintechs, que já têm uma certa dificuldade para ter o seu próprio financiamento, é um desafio para elas, como que elas vão viver esse momento e que não vai acabar de uma hora para outra? Nós temos ainda alguns meses, ou talvez a gente esteja falando em mais de um ano, com inadimplência tão alta no Brasil. Como é que estes bancos digitais, essas empresas que precisam dar crédito, vão conseguir fazer a sua conta fechar se as pessoas vão ficar devendo? Esse é um desafio para os bancos e agora é um desafio para as fintechs. Como é que fica essa situação? Ótima pergunta, Felipe. E assim, a gente vê que essa é a prova de fogo que a gente está vivendo hoje no mercado financeiro brasileiro. Obviamente, grandes bancos já passaram por outros momentos de complicações econômicas em outras fases, em outros momentos. Muitas fintechs estão encarando isso pela primeira vez. Mas a gente tem alguns elementos interessantes, até mesmo na forma como elas enxergam o risco do cliente, como elas dão crédito, né? Muitas delas conseguem utilizar outros formatos, outros modos, né, para poder fazer uma medição melhor desse risco desse cliente, às vezes até de uma forma diferente comparado a que o banco utiliza, né? Mas a prova dos 9 de fato acontece em momentos como esse da economia. A gente está, é difícil para banco, é difícil para fintech também. A gente realmente tem uma situação, olhando do ponto de vista da economia mundial, e isso não é só Brasil, a gente está falando mundial, muito delicado. E a gente vai ter que encarar e ver como que essa situação de inadimplência vai machucar individualmente cada uma delas, e entender também se o modelo que elas utilizaram para mensurar o risco desse cliente no momento que eles deram o crédito, se ele foi bem feito lá atrás, né? O que muitos banqueiros costumam dizer é o seguinte: dar crédito é fácil, o negócio é fazer voltar. Então esse é um pouco, acho que, o desafio que a gente vai ter daqui por diante e enfim, faz parte de um momento de virada de ciclo econômico como a gente está vivenciando agora, né? Interessante, Bruno. Felipe, agora você tem 1 minuto para comentar as palavras do Bruno. Eu queria até comentar com o pessoal em casa, quando o Bruno fala em análise de crédito, ele fala quando o funcionário da empresa vai observar o seu perfil para saber se você vai pagar ou não a sua conta, para saber se ele vai te emprestar ou se não vai emprestar, para ver se você vai ser um bom cliente. E é isso que a gente chama de análise de crédito. E aí eu queria te perguntar, Bruno, complementando, o que é que a fintech faz de diferente que o banco tradicional não faz? O que o banco tradicional costuma olhar na hora de decidir se vai emprestar dinheiro e por qual juro, porque isso também influencia no juro, né, no tamanho do juro. O que a fintech olha para esse cliente? Até para a gente saber o que estão observando da gente, né? A gente quer lá pedir um empréstimo, o que a fintech está olhando que talvez ajude ela a passar por esse cenário turbulento de inadimplência que a gente comentou? Legal. Muitas colocam que utilizam inteligência artificial, né? Então, assim, isso é uma palavra que no final do dia é uma tecnologia que não está só restrita às próprias fintechs utilizarem. Muitos bancos também estão utilizando formas diferentes para poder fazer esse tipo de análise, né? Mas a gente tem isso, a gente tem a ver com padrões de comportamento, algumas delas conseguem, de uma forma ou de outra, ter uma leitura, um entendimento de outros, como a gente chama, de pontos de dados que não sejam pura e simplesmente informações que venham de um Serasa ou que venham de um SPC e coisas do tipo. Então a gente tem sim alguns elementos, cada um tem a sua tecnologia, desenvolve isso dentro de casa, né? Cada um tem o que a gente chama de seu molho secreto, né? Que dizem que cada uma coloca que isso a gente faz de uma forma diferente, a gente tem a nossa caixa preta aqui, né? Como diz a fórmula da Coca-Cola de cada uma, e que consegue com isso, dizem que consegue ter uma relação de inadimplência
inadimplência é menor, né? Mas a gente tem isso em condições normais de mercado, né? A gente tem agora uma condição diferente do que a gente via nos últimos anos, né? E é a hora que a gente vê se o modelo que eles utilizaram lá atrás, né, que estão utilizando para poder fazer essa medição, se ele está preciso ou se ele não está, né? Ainda temos aí alguns questionamentos para ver, mas isso é o tempo que vai dizer para a gente como é que vai ficar, né, de fato. Jason, chegou a sua vez de fazer uma pergunta, você também tem 2 minutos. Nós tivemos um advento da inflação brasileira por muitos anos que acabou transformando o mercado brasileiro, principalmente o nosso mercado bancário, um dos mais sofisticados do mundo. Ou seja, as velocidades de transações do Brasil são diferentes do restante do mundo porque elas exatamente demandam maior velocidade, porque nós tínhamos uma inflação galopante e nós temos uma taxa de juros ainda bastante elevada comparativamente a nossos pares internacionais e até em relação às taxas de juros no mundo. Resultado disso acabou se chamando o Sistema Brasileiro de Pagamentos, que sem o próprio Sistema Brasileiro de Pagamentos, que já é muito mais sofisticado há anos, não houve a possibilidade, obviamente, da gestão anterior do Banco Central iniciar o PIX e a gestão atual transformá-lo em realidade. E, incrivelmente, custou 4 milhões de dólares. Foi uma barganha, considerando o que custa normalmente começar uma fintech. Mas uma coisa eu pergunto, esse Sistema Brasileiro de Pagamentos, ele é de suma importância e o modelo com que ele trabalha hoje em dia, ele é algo que já se diz replicável. Há alguma fintech no Brasil ou alguma sinalização de alguma fintech que queira exportar isso para o mundo? Que, como nós já citamos aqui, nos Estados Unidos, 3 dias para um débito. No Japão, boa parte do país sequer usa cartão, as pessoas usam dinheiro. A falta da inflação e a falta de juros altos faz com que a movimentação de dinheiro fique mais lenta. Mas no mundo moderno isso não cabe mais. Existe alguma coisa no Brasil que já esteja sendo desenhada, que de uma maneira ambiciosa possa ser replicada em outros países? Excelente pergunta, tá, Jason? Inclusive, quando a gente olha, o Brasil é um case, sem sombra de dúvidas. Eu entendo que essa construção que você colocou, saindo do SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiro, e a gente tem agora o SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que é uma evolução desse SPB, onde a gente roda o PIX, e foi um esforço que o Banco Central colocou, né? O Banco Central com essa agenda de modernização, de inclusão, e eu acho que o grande elemento, um dos mais importantes quando a gente fala do Sistema de Pagamentos Instantâneos, que é como a gente consegue realizar o PIX, é o fato da gente ter um fator chamado interoperabilidade, né? Ou seja, essa facilidade de eu tenho dinheiro numa fintech, eu posso mandar para um banco, do banco para fintech, fintech para banco e tudo mais. Então o dinheiro ele circula ali e sem custo quando a gente fala em pessoas físicas, né? E eu tive uma conversa umas semanas atrás, inclusive com diretores do Banco Central sobre isso, sobre exatamente essa cifra que você falou, né? 20 milhões de reais mais ou menos para desenvolver um sistema, mas foi algo que o Banco Central colocou na mesa, né? Obrigou ali as instituições que tinham um número de clientes a adentrarem nesse sistema, e assim que a coisa conseguiu decolar, né? E eu também tive exatamente esse pensamento, mas poxa, por que a gente não exporta isso, né? Obviamente que tem uma tecnologia desenvolvida ali no Banco Central, né? É um entendimento de saber o quanto que o Banco Central tem interessado em exportar isso, né? E tem toda uma cartilha, porque na verdade o Banco Central ele tem inclusive umas regras, né, para a experiência do usuário. Quando você entra no teu aplicativo, a experiência que você tem para mandar um Pix, ela é muito similar entre instituições, né? Tem uma trajetória aí para poder fazer isso acontecer, mas sem sombra de dúvida, não é trivial. Muitos países, a gente não tem, por exemplo, um banco central que desenvolve dessa forma. Eles trabalham, às vezes, com empresas terceirizadas, empresas de mercado que façam isso, ou entre instituições financeiras, o que acaba se provando que o benefício final para o cidadão acaba não acontecendo, porque você acaba fechando ali em um grupo e você, de fato, não abre isso para uma concorrência maior de uma forma interoperável, como eu coloquei para você, né? Tem esses questionamentos. Eu realmente gostaria de ver o Pix para fora, da mesma forma que na Índia a gente tem um sistema chamado UPI, né, que é muito parecido com o Pix, e que eles também, a empresa que desenvolve isso lá, que é ligada ao regulador, ela está expandindo para outros lugares do mundo, levando essa tecnologia. Gostaria muito de ver o Pix lá fora, até para não passar raiva, porque muitas vezes a gente está no país lá fora e é bem complicado, como a Marina citou, a questão do cheque, e tudo isso é muito arcaico. Tem que cavar aqui na pedra, vou batendo aqui de pouquinho para... pelo amor de Deus. Muito arcaico e, enfim, a tecnologia nossa, muito legal ver isso.
Aliás disso, aproveitando, você tem agora 1 minuto para comentar as palavras do Bruno. O Banco Central, eu acho que ele tem um fator importante no Brasil, exatamente o nome não é à toa. Diferente de outros bancos centrais no mundo, ele é literalmente o Banco Central. Tudo que passa no Brasil em termos de mercado financeiro, em termos de instituições, transações, passa pelo Banco Central. É até um modo de controle por tudo que acontece, talvez um dos mais sofisticados do mundo. Mas esse é um ponto importante. Eu vejo que nós temos a possibilidade de repensar isso, na verdade, no futuro próximo, e o Brasil se tornar a vanguarda nesse sentido, que eu acho que como nós já temos o costume, nós temos a cultura e nós temos a tecnologia, não nos custaria nada tentar brincar de replicar, mesmo porque eu conheço o sistema chinês também, é um sistema mais rápido do que o restante do mundo, parecido com o brasileiro, o sistema indiano também é bem parecido com o brasileiro, mas todos eles têm a mesma característica, são países emergentes, com taxas de juros mais elevadas e inflação também mais elevado, o que faz com que a necessidade dessa velocidade seja isso. Mas eu acho que talvez hoje em dia seja muito mais necessário pela velocidade do mundo e não necessariamente por conta de inflação e juros. Bruno, você tem aí 1 minuto para concluir. Não, sem sombra de dúvidas. E a gente vê, inclusive, a realidade chinesa que você colocou. O Banco Central, eu falando com o Banco Central há umas semanas atrás, eles falaram que eles olharam para poder montar o Pix como acontecia transações rápidas ao redor do mundo e olharam o modelo chinês. Só que o modelo chinês ele tem uma diferença, ele é um modelo que é basicamente um duopólio, ou seja, a gente tem 2 grandes empresas privadas que dominam a questão de pagamentos instantâneos lá. Eles não queriam que fizesse que algo do mesmo jeito acontecesse aqui, né? Então eles tomaram as rédeas e até foi uma forma de falar, olha, por mais que a gente tenha instituições grandes que vão perder dinheiro com taxa, né, eu não vou deixar de colocar um sistema aqui que vai permitir com que diferentes instituições, fintechs e bancos se integrem, então eu ter um recurso. Eu lembro que tinha época que quando a gente trabalhava, quando a pessoa avaliava trabalhar com uma fintech, por exemplo, né, um cidadão ter uma conta, ele pensava se fazia sentido, porque ele não conseguia mandar uma TED, por exemplo, né? Hoje não tem esse problema, a gente tem todo mundo plugado ali dentro do Pix. Então, é de suma importância. E um ponto, eu acho que é primordial, é o seguinte, é muito legal a gente ver países, como é o caso que a gente falou de China, e Índia e Brasil, países emergentes dando um show comparado com outros países do mundo em termos de velocidade de transação e facilidade que traz para nossas vidas com esses sistemas, né? Precisamos falar ainda de segurança, hein? Porque tecnologia, segurança e dinheiro tem tudo a ver. Mas eu quero mostrar agora o seu livro, os seus 2 livros, porque esse aqui é o primeiro filho, né, Bruno? Sim, exato. Esse foi o primeiro filho, fala um pouquinho dele. Esse aqui é o Fenômeno Fintech, ele saiu no final de 2019. A ideia dele era basicamente explicar um pouco sobre como surgiu esse movimento das fintechs, né? Um pouco do papo que a gente teve aqui, e contar essa história tanto lá fora como aqui no Brasil também, né? Então ele essa pedra fundamental, não tinha nenhuma obra anteriormente aqui falando sobre isso aqui no país e na região, né? Agora tem o segundo filho. Exato, esse aqui saiu ano passado, em novembro, que é a Nova Lógica Financeira, e ele já explora uma faceta diferente, né? Enquanto o outro falava do que seriam essas fintechs, aqui a gente está falando da lógica antiga, que era basicamente você consumir produtos e serviços financeiros com quem carregasse o rótulo de instituição financeira, seja banco ou seja fintech, e agora a gente tem uma lógica nova, que é você passa a consumir produtos e serviços financeiros de varejistas, empresas de telefonia. Não se espante quando você vier receber um SMS de sua operadora de celular falando que tem um produto financeiro para te ofertar. Então esse é um pouco do mundo onde as linhas entre o mercado financeiro e outros setores começam a ficar mais tênues, né? O Bruno falou isso, eu lembrei daquela cena do Matrix, que o cara começa a fazer assim, ó, dá a sensação, você vai tomar tiro de tudo quanto é lá, você vai começar a fugir, pra onde que eu corro, vamos ver se tem algo bom. Olha, esse momento eu vou aproveitar, não para dar tiro, mas para te trazer um presente, porque tem uma mensagem para você. Sem Censura, que programa maravilhoso, faz com que a gente cultue os nossos valores, conhecimento, tanto do Brasil quanto mundial. Muito bom estar aqui no Sem Censura. Melhor ainda estar do lado aqui do Bruno Diniz, um autor best-seller que a gente adora ter ele no casting da Editora Gente. O que é muito legal do Bruno Diniz é essa missão que ele tem nesse mundo de inovação e de pensamento disruptivo, é essa possibilidade das pessoas terem autonomia com um bem que é tão importante dentro da vida das pessoas, que é o dinheiro, né? Então, elas terem poder de escolha sobre o dinheiro,
e sobre os investimentos. É muito bom estar fazendo parte desse pedacinho dessa missão dele, com o livro e ajudando ele nessa empreitada dele. Então, os leitores e seguidores se beneficiam muito da inteligência do Bruno Diniz. Parabéns, Bruno. Muito obrigada, que gostoso receber a mensagem e ver que uma pessoa tem tanto apreço pelo material que ela está publicando. Legal. A Roseli, ela é a fundadora da editora Gente, que publicou meu último livro, e é um prazer poder contar e ouvir um pouco desse depoimento dela. E, enfim, elas foram muito importantes nessa missão aqui de tangibilizar um pouco desse conhecimento em formato, né, de livro. Né? Tá fácil para fechar o terceiro livro aí com ela. Já tá a caminho já. O terceiro filho tá vindo. Olha, depois de um rápido intervalo, a gente volta e vamos fazer uma sessão de perguntas. Ainda vamos ter o debate pronto com o nosso convidado especial, Bruno Diniz. A gente volta já já. Bem-vindos de volta ao Sem Censura. O assunto de hoje é tecnologia e finanças. O nosso convidado é o empresário especialista em fintech, Bruno Diniz. Nosso assunto é educação financeira. A gente avançou muito na tecnologia, mas nos falta educação para poupar e investir. Bruno, tá aí um problema. Não, sem dúvida. Mas eu acho que tem cada vez mais instrumentos para isso, né? Muitas dessas fintechs que a gente citou, elas estão trazendo, sim, possibilidades para que as pessoas consigam investir melhor, de uma forma mais automatizada, com uma experiência melhor. Enfim, a gente tem instrumentos cada vez mais que estão surgindo no mercado para isso. Dedos cruzados, dedos cruzados. E agora nós vamos ter as últimas perguntas dos nossos debatedores. Felipe Peixoto, por favor, a sua questão. Olha, você sabe que o pessoal, a gente fala muito de pegar dinheiro emprestado no banco, o pessoal não se dá conta que a gente pode emprestar o nosso dinheiro para o banco, né? Como, por exemplo, numa aplicação de renda fixa. Agora, existe uma diferença, às vezes, você emprestar para um banco muito tradicional e emprestar para uma fintech. Geralmente, a fintech ela vai pagar melhor e vai pagar um juro melhor. Às vezes, eu até comento com os meus amigos, assim, onde você está deixando seu dinheiro? Eu deixei lá onde o gerente sugeriu do meu banco. Ai, meu Deus, que esse gerente sugeriu, né? Jason vai bater com a cabeça na mesa agora. Eu já fico com aquela coisa do tipo, será que era realmente uma boa aplicação para o cliente e não para o gerente do banco? E aí minha pergunta é, você acha que as fintechs, elas estão mais preocupadas com a educação financeira? Porque aí é olhar o todo, né? Porque você tem que pensar que o cara vai ter que ter dinheiro para continuar sendo teu cliente investindo. Então, educação financeira, além de ser uma preocupação que tem que ser de todos, também não é das fintechs, porque elas precisam fazer com que o seu cliente continue com saúde financeira, né, Bruno? Sim, eu entendo que é a forma certa de olhar para isso, tá? Não vou dizer e generalizar que todas estão seguindo uma cartilha de estar ética, proporcionando, sim, uma educação financeira ou colocando na mesa produtos e serviços financeiros que não vão colocar o próprio cliente numa situação complicada. Né? Mas eu entendo que esse seria o mote principal, ter esse tipo de enfoque. Né? E como você falou, a gente tem muitas possibilidades. A gente tem algumas fintechs que tentam ajudar na questão do gerenciamento financeiro, dão dicas, facilitam. Eu acho que a própria questão da experiência do usuário que a gente tinha com o banco, né? Por exemplo, uma coisa básica, né? Quando você vê um extrato da sua conta de banco, muitas vezes está misturando ali o seu limite de cheque especial, então fica aquela coisa. Então, quando você imagina pessoas que não têm o mesmo nível de educação financeira, fica aquela coisa que parece que ele tem mais dinheiro que de fato tem, né? E ninguém explica isso direito pro cidadão. Agora a gente vai passar a ter aqui no Brasil aulas de educação financeira, né? No ensino público, isso já é um projeto que já está andando, mas a gente espera que essa situação também seja reforçada por esses novos players. Né? Nem podia chamar de cheque especial, né? Tinha que ter outro nome, né? Empréstimo desgraça. com juro. Empréstimo. Né? Desculpa aí, mas tá mal para você. Empréstimo caro, que a gente chama. Como é que é? Exatamente. Empréstimo caro. Nossa, empréstimo caro. Ótimo. Jason, por favor, sua última pergunta. Muito se está se falando agora de cripto, principalmente as criptomoedas. Nós ouvimos falar recentemente do tal do Luna, agora tem desde sempre o Bitcoin, Dogecoin, todas essas moedas. Nós sabemos que, obviamente, no crivo, por exemplo, de uma instituição financeira como a minha, a não ser que nós façamos um fundo exclusivo para, digamos, esse tipo de moeda, nós não trabalhamos com isso, porque a taxa de risco é monstruosamente elevada
E a compreensão até das pessoas que melhor entendem da criptomoeda é difícil até de explicar. Mas a tecnologia de blockchain, que eu acho que é mais importante do que a criptomoeda, como é que ela está sendo utilizada exatamente por essas fintechs hoje em dia aqui no Brasil? Porque eu vejo a tecnologia como algo substancialmente mais importante do que essas derivadas dessa tecnologia que são as criptomoedas. Legal, bacana, Jason. E assim, um dos primeiros experimentos nesse sentido foi o surgimento do Bitcoin, né? Aí logo depois da grande crise, em torno de 2009. E a gente vê várias teses. Então, eles começaram com uma possibilidade, a partir daí foram várias outras instituições, vários outros experimentos dentro do mercado de criptomoedas. Mas, como você falou, né, a gente tem um caminho para percorrer, tanto no sentido também de regulamentação. Vale lembrar, inclusive, que existem alguns produtos financeiros tradicionais que utilizam, sim, cripto, como é o caso, por exemplo, de fundos negociados em bolsa, que a gente chama de ETF, né, e já tem algumas instituições, inclusive tradicionais, que participaram do processo de fazer a emissão desse tipo de produto. Mas a gente vê aos poucos, e eu não gosto muito de usar o termo criptomoeda, eu gosto de usar criptoativo. Por quê? Porque a gente está falando de um novo tipo de ativo dentro do mercado financeiro. A gente tem ativos como, por exemplo, as ações, a gente tem renda fixa, a gente tem commodity, né, como é o ouro, o prata, enfim, e a gente tem esse novo ativo que é um ativo digital que está chegando na economia e cada vez mais sendo abraçado. Quando você fala, por exemplo, da questão do blockchain, que é a tecnologia que está por trás disso, né, eu entendo que esse elemento vai ser muito importante na evolução do mercado financeiro como um todo, e a gente está caminhando para novas fases onde esse tipo de tecnologia vai ajudar a gente a ser mais eficiente, mais rápido e também a testar novos usos de produtos e serviços financeiros sem intermediários, de fato, dentro de um processo. Tá aí um novo programa, falar sobre criptomoedas, porque é um assunto, mas eu tenho que trazer uma lousa e a gente vai ter que fazer um trabalho aqui para entender melhor isso. Importantíssimo, muita gente entrando, acertando e errando, vale comentar o assunto uma hora. Só que agora chegou o momento do nosso debate pronto. Então atenção, Bruno, porque eu vou fazer algumas perguntas curtas e você vai respondê-las em poucas palavras. Bruno, você era bom em matemática na escola? Sim. Quando você recebe a conta no restaurante, você checa item por item para ver se está tudo certo? Costumo checar. Vou aprendendo. O que te tira do sério, Bruno? Me tira do sério burocracia. Quem não checa a conta do... Burocracia, me tira do sério. Qual é a sua série de TV favorita? Atualmente... Poxa, essa aqui... São tantas que eu assisto. Mas eu gosto do We Crashed, por exemplo, que é uma que fala sobre a tecnologia Super Pumped, que também é sobre tecnologia do Uber. Gosto de séries documentais, assim. E o que te dá medo? O que me dá medo? Cheque especial. Talvez perder a minha capacidade de conseguir transmitir com clareza o meu propósito de vida, eu acho que no dia a dia das coisas que eu faço. Se você pudesse conhecer um ídolo, quem você gostaria de conhecer? Acho que o Warren Buffett. Muito bem. Agora nós temos mais uma mensagem para você. Vamos ao telão. Olá, Marina, tudo bem? Olá, Marina, tudo bem? Aqui é o Eustáquio, o Marli, pais do Bruno. E para falar do Bruno é muito fácil. A gente, desde quando ele era criança, eu lembro que a gente tinha um computador em 93 e tinha alguns jogos, né? Todos eles em inglês. E o Bruno, naquela vontade de querer passar as fases dos jogos, ele me pediu: pai, me arruma um dicionário em inglês. Eu falei: poxa, o moleque está com 8 anos pedindo dicionário em inglês. Sabia nem português direito. Mas ele pegou e começou a aprender, né? E hoje ele tem uma fluência muito boa em inglês. A gente percebe que ele dá palestra lá fora em inglês, né? E nunca tinha estudado lá fora, né? Então, o Bruno, para nós, é muita alegria, só nos tem nos dado alegria. Um profissional exemplar, eu tenho acompanhado ele em sua profissão. Ele palestrante, ele é escritor, né? E tem sua empresa e vai bem a sua empresa. Então é só alegria, muito fácil de convivência.
a gente sempre... É o que a gente tem de melhor em termos de alegria em nossa vida. O Bruno, ele é essa pessoa, né? Sempre buscando conhecer o conhecimento, né? A inovação, está sempre em busca disso aí. E condizendo, né? Desde a infância, né? Que ele sempre foi muito esperto, sempre muito curioso para aprender, né? E tinha muita rapidez para aprender. Então, o Bruno é essa pessoa aí, fantástica, maravilhosa, que nós nos orgulhamos cada dia mais. Isso aí, meu filho, um grande abraço, Deus te abençoe. Valeu, Bruno, abração, estamos aí. Eu adoro ver a visão dos pais sempre aqui no Sem Censura dos Filhos. Que gostoso. Um abraço para vocês. Obrigada pela participação. Muito legal. Olha, e para encerrar o programa, eu vou dar um tempinho para cada um fazer uma consideração final. Começamos com Felipe Peixoto. Marina Machado, muito obrigado pelo convite. Foi uma experiência ótima estar aqui ao lado do Jason e também conversar contigo, Bruno. Aprendi muito e espero que o pessoal em casa também tenha gostado desse bate-papo. Obrigado, viu? Jason, por favor. Agradeço a todos mais uma vez pelo convite. Foi excelente aqui, muito esclarecedor, muita coisa que a gente tem para saber. É um setor que atrai muita curiosidade e sucesso. Primeira vez que você quase dá com a cabeça na mesa, certeza. Uma próxima a gente ainda chega, vai levando ao desespero, Jason. Bruno, muito obrigada, por favor, as palavras suas. Bom, obrigado, Marina, Felipe, Jason aqui pelo bate-papo, foi super legal. E espero que a gente tenha conseguido cumprir o juramento que a gente fez aqui no começo e que as pessoas tenham, de fato, entendido parte do que a gente falou, que é essencial para que a gente consiga desenvolver uma vida financeira mais saudável aí para o nosso dia a dia, né? Então, queremos pagar menos e com agilidade. Olha, o Sem Censura fica por aqui. Eu agradeço demais a companhia do empresário, escritor, especialista em fintech, Bruno Diniz, dos nossos debatedores, Felipe Peixoto, repórter do Jornal da Band, meu obrigada à TV Bandeirantes por liberá-lo para vir aqui, o economista Jason Vieira, muito obrigada pela sua participação, meu obrigada à nossa intérprete de Libras, Nathalie Pascali, e eu peço que você continue ligado nas redes do programa, porque semana que vem a gente está de volta, segunda-feira, sempre, às 9 da noite. Preparem os seus argumentos, porque semana que vem tem mais. Até lá!